Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, lá bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Primeira epístola de João 5, 1 a 5. O apóstolo João, ele escreve 3 cartas, e essa primeira carta, principalmente, ela trata de algo extraordinário no contexto do que estava acontecendo entre o povo de Deus naquele tempo. Naquele tempo havia muitas pessoas e grupos se levantando e negando Jesus Cristo como Deus. E o outro grupo negando como homem. Alguns diziam que Jesus era um semideus. Outros diziam que Jesus era somente homem. E João escreve justamente para trabalhar esses problemas que a igreja estava enfrentando, que não é muito diferente do que nós enfrentamos hoje também, de forma bastante intensa, com respeito aos ataques mundanos, satânicos, tentando destruir a igreja do Senhor. E João escreve sobre o amor de Deus, mas no capítulo 5 ele fala a respeito de algo muito especial. E assim João escreve: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, continue abençoando o teu povo reunido aqui nesta noite. Continue, ó Deus, abençoando-nos na iluminação para a compreensão da tua palavra, na edificação do teu povo, enchendo o nosso coração da tua palavra e do teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, a cada instante, contentes na tua presença, vivenciarmos os mandamentos do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não é necessário introduzir os acontecimentos do mundo como ataques de Satanás. Toda a igreja e todo aquele que tem um pouquinho de noção da palavra de Deus sabe que a grande luta é contra Satanás, mas Satanás tem os seus agentes. E os agentes de Satanás, ele trabalha através de pessoas, de governos, de sistemas. E o mundo estabeleceu os seus princípios para dominar aqueles que já estão nas trevas, conduzindo-os segundo o seu próprio interesse. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, tem governado estas vidas, e estas vidas, com o seu príncipe, de maneira bastante clara, tem atacado a igreja, o povo de Deus, tentando destruí-lo. E muitas pessoas começam a ser tentadas a discordar e até mesmo a duvidar da verdade da salvação. Se há realmente um Deus, se este Deus realmente planejou o nascimento do homem e domina o nascimento do homem,
Se esse Deus realmente também estabeleceu o céu e o inferno, se há vida após a morte, se esse Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, não é apenas um homem que se levantou, e muitas dúvidas são lançadas na vida do povo para destruir, para tirar aquilo que é maravilhoso, que é a sustentação do povo de Deus. E o mundo começa a estabelecer a inversão, e isso já há muito tempo sendo realizado, e começa agora também a atingir a igreja na inversão de valores. A própria igreja, ela está enxertada de pessoas que ainda não fazem parte do povo de Deus, muito embora pensam fazer. E essas pessoas tem levado outras consigo dentro de um parâmetro de informalidade e desrespeito para com Deus, tirando e jogando por terra princípios e valores que estabelecem um comportamento diferenciado na sociedade, que comprova realmente aquele que é do Senhor. E o mundo tem feito isso, e a maneira mais perigosa que nós encontramos é o que Satanás começa a usar, a igreja contra a própria igreja. Ele coloca dentro da igreja os seus agentes. E os seus agentes agora começam a difundir e a plantar sementes que vão minando os bons comportamentos, que vão minando os bons costumes. E daí a pouco todas as coisas começam a ser normais, e aí povo que se chama de Deus começa a dizer que o aborto é uma coisa a se pensar e pode ser normal, que a homossexualidade é uma coisa normal, que o adultério é uma coisa normal. E aí por diante vai difundindo isso, e a igreja começa a aceitar isso, e isso começa a acontecer de maneira tão simples e tão leve, que quando a igreja vê, ela já está tomada por esses costumes mundanos. A palavra de Deus sempre nos orienta a termos cuidado com o mundo. E um dos cuidados que nós temos que ter com o mundo está justamente registrado por Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 12. No versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século, não assumam ou não deixem se moldar por esse século, por esses princípios mundanos. Porque não é fácil para o povo de Deus lutar contra uma maioria. E a proposta de João aqui é apresentar justamente o que fazer para vencer o mundo. Eu quero então trabalhar com os irmãos sobre o tema a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Quando nós pensamos nessa questão de fé vencer o mundo, nós vemos aqui de maneira muito clara nos versículos 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então há uma proposta de uma guerra clara, e João está tratando justamente isso. Você quer vencer o mundo? Então só existe uma maneira de vencer o mundo, e é através da fé. Mas como que essa fé funciona como garantia de vitória sobre o mundo? E é isso que vamos tratar aqui nesses 5 versículos apenas. Em primeiro lugar, para vencer o mundo, João nos ensina que nós precisamos exercer a fé, não uma fé comum, mas uma fé causada pela nova vida, pela regeneração. Uma fé que é operada pela nova vida, pela regeneração, que vem de Deus. O capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E um termo mais literal seria: foi nascido de Deus. Veja bem, quando se fala em ser nascido, significa que houve uma nova vida.
Houve uma nova geração, fomos gerados de novo, e esse gerar de novo tem um princípio e uma origem, que ela não está no homem, mas ela está em Deus, é nascido de Deus. Quando nós pensamos nessa fé que é gerada por aquele que nos deu vida, então essa nova vida vem com ela, esta fé é algo também conduzido pelo próprio Deus. Em João capítulo 3, quando Nicodemos conversa com Jesus, nos versículos 5 e 6, Jesus deixa muito claro que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. De todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, nós não encontramos em momento algum a possibilidade do homem escolher nascer de novo. Tudo isso é ação de Deus. É Ele que opera o novo nascimento. Tanto é que no texto que nós citamos de João 3, no relacionamento e no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer que o Espírito é como o vento. Você não vê nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Você apenas percebe os seus efeitos. Você experimenta os seus efeitos. Você não provoca o vento. Você recebe os seus efeitos. E aqui é justamente isso. Nascido de Deus. Deus opera no coração uma nova vida. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus disse em João, no capítulo, se eu estou equivocado, 6, 37 em diante, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Então a conversão, o novo nascimento, é uma proposta direcionada pelo Senhor, efetuada pelo Senhor no coração daquele que está morto. E, consequentemente, agora, ele, nascido de Deus, ele recebe fé. Mas não é algo que agora, neste momento, acontece a regeneração e semana que vem a fé. É algo que acontece simultaneamente. Deus dá a vida e quando o homem é regenerado, automaticamente ele recebe também a fé. E ele passa a crer. Mas é um ato tão de Deus que Pedro chega a dizer na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, que a nossa regeneração, ela é efetuada por Deus segundo a sua misericórdia. Aprove a Deus fazer os seus eleitos nascer de novo. Então é a misericórdia de Deus aplicada no coração do homem morto que faz-lhe renascer, que faz-lhe agora ter uma nova vida. É uma ação soberana de Deus, e aquele que não recebe essa ação de Deus, ele não pode nascer de novo, porque por si só ele não tem condições de nascer de novo. Porque o novo nascimento é parte de uma ressurreição. Ele ressuscita com Cristo. Em momento algum, um morto pode se ressuscitar. Ele só pode ser ressuscitado. E a regeneração é justamente esta obra. E esta obra da regeneração é a causa da fé. Veja bem, vou reler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi nascido de Deus. Então, nascido de Deus, você crê. Esta é a ação soberana para que você possa vencer o mundo. O segundo aspecto importante dentro desta fé é que esta fé que vence o mundo não pode ser simplesmente acreditar em alguma coisa. Esta fé causada pelo novo nascimento, pela regeneração, esta fé tem consigo algo muito especial, porque esta fé é direcionada a Jesus o Cristo. Fé em Jesus para a salvação. Muitas pessoas têm fé, muitas pessoas têm diferentes tipos de fé. Alguns creem em amuletos, outros creem que não pode passar debaixo de uma escada, outro pensa que se bater na madeira vai evitar alguma coisa, e por aí vai.
Alguns pensam que se curvar diante de pessoas do passado que foram homens e mulheres que realmente tiveram vida com Deus resolverá o seu problema. Outros pensam que ser membro de uma igreja ou denominação vai resolver o seu problema. Outros pensam que ser seguidor de A ou B resolverá o seu problema. Na verdade, não. A expressão aqui é crer que Jesus é o Cristo. E Jesus Cristo não quer dizer aqui sobrenome, mas Cristo é o ungido, é o prometido, é o Filho de Deus. Veja bem, se você olhar o capítulo 2 da primeira epístola, no versículo 22, João vai estar discutindo, dizendo assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Versículo 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, se você nega, ou se alguém nega a divindade de Jesus, essa pessoa está classificada pela palavra de Deus como o anticristo. Não o anticristo, mas um dos, porque existem anticristos e também existe o anticristo. Isso será no final. Mas enquanto não há este fechamento, há na vida pessoas que se levantam contra Jesus. E não se assustem, porque eu já ouvi de pessoas que se dizem evangélicas: vocês valorizam demais esse Jesus. Porque não creem em Jesus como Filho de Deus. Não creem em Jesus como Deus. Não creem na divindade de Jesus. E aqui a expressão é crer que Jesus é o Cristo. Essa é a diferença. Não adianta você crer simplesmente, mas você tem que crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o mediador, que sem Ele não há salvação. Em Mateus 16, versículo 16, quando Jesus conversa com os discípulos, diz: o que o povo está dizendo ao meu respeito? E aí alguns falam, um está falando que é o profeta, outro tal. E aí Jesus direciona agora para os discípulos e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e faz talvez a maior declaração de fé já existente, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, tu és Deus encarnado. Ele está dizendo assim: tu és aquele da promessa. Tu és aquele lá do jardim do Éden, quando Deus, o Pai, disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava dizendo assim: eu creio que tu, Jesus, és a santa semente. Simeão, quando pegou Jesus, disse: já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. No Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana, ela é surpreendida com um diálogo com Jesus. E no decorrer da conversa, ela vai dizer assim: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. E Jesus então se declara àquela mulher: eu sou o prometido. E ela crê e sai avisando e falando. E no versículo 39, muitos creram, porque ela saiu anunciando. Ela estava dizendo: agora eu creio. Ela foi alcançada pela graça de Deus e muitos creram quando ela então anunciou aquele que falava tudo o que ela havia feito. E Jesus declara para ela como o Filho de Deus, o mediador, o Salvador, o Senhor. Pedro, quando está discursando, aqueles homens que assustados ali com o crescimento da igreja e com Pentecostes, Pedro vai dizer no capítulo 4, versículo 12 de Atos, ele vai dizer o seguinte: e não há salvação fora do nome de Jesus. A pessoa pode ser a pessoa, entre aspas, mais boazinha deste mundo. 1 Coríntios 13, a pessoa pode ter experiências de falar a língua dos homens e dos anjos.
Ele pode ter a experiência de se doar no serviço ao próximo. Ele pode vender tudo o que ele tem e distribuir aos pobres. Ele pode até assumir a pena de morte de uma pessoa e morrer por ela. Mas se ele não estiver em Cristo, que é o verdadeiro sentido das boas obras, isso tudo para ele é apenas um acontecimento. Só vai acontecer um registro na história de que aquela pessoa abriu mão de tudo, possivelmente sairá nos jornais, possivelmente a televisão vai aparecer, mas não vai passar disso. Não tem proveito nenhum para o céu, porque não há salvação nas boas obras, é só em Cristo. E está dizendo então, quer vencer o mundo? Então creia em Cristo. Creia que Jesus é o Cristo. Infelizmente, muitas pessoas têm colocado e estabelecido Jesus de acordo com o seu preceito. Tem aquele grupo que pensa que Jesus é aquele camarada que vai viver com todo mundo em paz, não vai criar problema com ninguém. Não, o Jesus que eu creio é um Jesus que brigava com os fariseus. Tem aqueles outros que vai pensar que Jesus se parece mais um curandeiro. Tem outros que parece que veem Jesus como um banco que vai suprir a sua necessidade, porém diferente do banco, sem lhe cobrar juros. E você pode chegar lá e tirar dele quando quiser. Tem muitas pessoas que não querem saber nada de Jesus, a não ser o que pode levar para casa como benefício. Mas não é esse Jesus da Bíblia. O crer que Jesus é o Cristo significa que nada das outras coisas fazem parte da nossa vida em primeiro lugar. Que aí então, sendo curado, aí então sendo abençoado, aí então tendo seus problemas resolvidos, é só uma consequência, porque a maior bênção é crer em Jesus como Senhor e Salvador. E saber que eu vou para o céu porque eu confessei a Jesus como meu Salvador. Romanos 10, 9, se creres em teu coração e que a tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. Não é se você fazer mundos e fundos, mas é a confissão. Aí você pode dizer, então é muito fácil. Então eu posso dizer que Ele é o meu Senhor, eu vou confessar e aí estou salvo. Com certeza. Só que quando você crê em Jesus, você também estabelece agora uma atitude que vai autenticar a sua fé. Então a fé, ela é causada pela regeneração, ato de Deus na sua vida. Esta regeneração, ela produz então a fé salvadora, que é confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E este crer em Cristo como Jesus, como o Cristo, como o prometido, como o Filho de Deus, como o mediador, isto vai transformar a sua vida de tal maneira que as suas obras vão autenticar a sua fé. Olhem só o que diz o versículo final do versículo 2, do primeiro versículo, e seguintes. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o que João está dizendo aqui é que não existe incoerência de vida. Se eu não amo a Deus, se eu não amo o próximo, se eu não obedeço os mandamentos, então eu não sou regenerado e tenho a fé salvadora. Eu creio em qualquer Jesus, menos que Jesus é o Cristo. Esta autenticação, ela vem então de forma maravilhosa, em que eu amo a Deus. Muitas pessoas têm dificuldades em entender o amor a Deus. E há pouco tempo, conversando com uma pessoa, ela disse
que estava evangelizando e alguém disse: é impossível, que Deus é este que pode salvar alguém que fez tanta maldade, no final da vida se converteu, se arrependeu? Como é que Deus vai salvar uma pessoa dessa? É o amor de Deus. E quando eu amo a Deus justamente por isso. É porque Ele me amou, e se não fosse esse amor, eu não teria nascido de novo. Agora, este amor a Deus, e eu declaro, eu amo o Senhor, este amor, ele é demonstrado na comunhão e no amor ao próximo, aos meus irmãos. Olha só, a expressão é: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Eu não posso dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão. Isso é incoerência. Isso é negação da primeira afirmação. Eu só posso dizer que amo a Deus se eu amar o meu próximo. E eu só posso dizer que esse amor ao próximo é verdadeiro, é autêntico para a salvação, quando eu obedecer os mandamentos do Senhor. Veja bem, são 3 coisas importantes aqui. Eu amo a Deus, amo o meu irmão, e amando a Deus e o meu irmão, obedeço os seus mandamentos. Por que a igreja acha o mandamento de Deus pesado? Bom, não deveria. Porque está bem claro aqui que os mandamentos de Deus não são penosos. Só acha penoso aquele que ainda não foi liberado das trevas deste mundo, que tem o seu coração ainda agarrado nos princípios deste mundo. E ele está bem específico aqui, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence os desejos carnais, vence os princípios carnais e humanos. Porque o cristianismo, a cruz de Cristo, ela me coloca, como já disse algumas vezes aqui, numa posição de servo. E se todos nós olharmos a vida como servos de Deus para servir os outros, todos serão servidos. E este é o grande mandamento: eu não devo mais nada ao mundo. Para mim não é difícil mais abandonar aquela prática antiga, porque o mundo não tem nenhum efeito mais sobre a minha vida, efeito de domínio. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, quando ele vem tratando ali, ele chama a atenção de Pedro, porque Pedro, enquanto estava longe dos judeus, começou a estar com os gentios, e quando chegam os judeus, ele começa a exigir alguma coisa dos gentios. Paulo chama-lhe a atenção e vai dizer o seguinte: eu já não vivo mais sob a lei. E vai dizer que eu vivo agora, não mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. O que ele está dizendo é justamente isso. O homem regenerado significa que o velho homem ficou para trás. É uma nova vida. É uma vida de serviço. É uma vida de desafios, claro, mas é uma vida de serviço. E não há mais uma preocupação em satisfazer a sua própria vontade, porque a sua fé está fundamentada naquele que venceu por você. E você só pode crer nisso, porque o Pai lhe deu vida. E antes de exigir que você o amasse, Ele lhe amou primeiro. Quer ser um vencedor? Se você quer ser um vencedor, então, creia que Jesus é o Cristo. E você crendo é porque Deus lhe deu vida.
E você crendo e recebendo esta vida, a sua vida será transformada. Deus estará em primeiro lugar. O próximo será alvo do seu amor. E os mandamentos de Deus serão graciosos. É maravilhoso cultuar a Deus. Bom, se o culto a Deus é um peso, então o mandamento de Deus está penoso para o seu coração. Sinto muito em informar isso. Você precisa nascer de novo. Só Deus pode efetuar isso. E a minha oração é que o Espírito Santo entre no nosso coração de tal maneira. Não peça licença. Invada. Nos dê nova vida. A fé em Cristo, fé salvífica, fé salvadora. E o efeito disso seja uma vida de serviço na sociedade, que todos olhem e Deus apareça como glorificado na nossa vida. Deus nos abençoe. Amém. Quero dizer para você que isso pode ser real na sua vida. Existe um momento que Deus fechará as oportunidades. Existe um momento que Deus porá fim à sua misericórdia no contexto de salvação, de possibilidade de salvação. Ela acontece por duas maneiras. Uma, quando a pessoa morre, encerrou para ela. E a outra, realmente, quando a ira de Deus se encher, a iniquidade do mundo realmente atingir e Deus, então, enviar Jesus. E quando ele descer, e quando ele chegar, e quando a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem de fora não terão mais oportunidades. Hoje é um dia de oportunidade. Pastor, mas eu não sou crente. Ser crente não significa nada. O diabo também é. E vou dizer mais. Talvez ele seja mais temente e respeitoso a Deus, porque ele teme e treme diante do Senhor. O que às vezes não tem acontecido mais na igreja. Talvez você precise fazer uma renovação na sua vida. Ou talvez você ainda não tenha certeza da sua salvação. Você não terá a chance de chegar no último dia e falar, eu não sabia. Sabia sim. Porque você ouviu. Principalmente hoje, que é necessário confessar Jesus como o Cristo, o Messias, o Mediador, o Salvador, o Senhor. E esta confissão, ela resulta numa vida diferenciada. Então, aquele que tem uma natureza bastante dura, grosseira, ele passa a ser moldado pelo Espírito Santo. E aí ele começa a amar até mesmo seus inimigos. E aí ele começa a orar pelos que perseguem. Eu quero desafiá-lo nesta noite a fazer isto. Ser um cristão radical. Radical por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre você mesmo. Nós estamos chegando ao final e desejo que você pense nisso. Não deixe para amanhã. Vá para casa com uma nova criatura. Saia daqui como um novo Douglas, uma nova Aline, uma nova Nina, um novo William, um novo Everson, em nome de Jesus. No diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer que o Espírito é como o vento. Você não vê nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Você apenas percebe os seus efeitos. Você experimenta os seus efeitos. Você não provoca o vento. Você recebe os seus efeitos.
E aqui é justamente isso, nascido de Deus. Deus opera no coração uma nova vida. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus disse em João, no capítulo, se eu estou equivocado, 6, 37 em diante, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Então a conversão, o novo nascimento, é uma proposta direcionada pelo Senhor, efetuada pelo Senhor no coração daquele que está morto. E consequentemente, agora, ele, nascido de Deus, ele recebe fé. Mas não é algo que agora, neste momento, acontece a regeneração e semana que vem a fé. É algo que acontece simultaneamente. Deus dá a vida e quando o homem é regenerado, automaticamente ele recebe também a fé. E ele passa a crer. Mas é um ato tão de Deus que Pedro chega a dizer na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, que a nossa regeneração, ela é efetuada por Deus segundo a sua misericórdia. Aprove a Deus fazer os seus eleitos nascer de novo. Então é a misericórdia de Deus aplicada no coração do homem morto que faz-lhe renascer, que faz-lhe agora ter uma nova vida. É uma ação soberana de Deus, e aquele que não recebe essa ação de Deus, ele não pode nascer de novo, porque por si só ele não tem condições de nascer de novo. Porque o novo nascimento é parte de uma ressurreição. Ele ressuscita com Cristo. Em momento algum, um morto pode se ressuscitar. Ele só pode ser ressuscitado. E a regeneração é justamente esta obra. E esta obra da regeneração é a causa da fé. Veja bem, vou reler. Todo aquele que crê que... Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, lá bem no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Primeira epístola de João 5, 1 a 5. O apóstolo João, ele escreve 3 cartas, e essa primeira carta, principalmente, ela trata de algo extraordinário no contexto do que estava acontecendo entre o povo de Deus naquele tempo. Naquele tempo havia muitas pessoas e grupos se levantando e negando Jesus Cristo como Deus. E o outro grupo negando como homem. Alguns diziam que Jesus era um semideus. Outros diziam que Jesus era somente homem. E João escreve justamente para trabalhar esses problemas que a igreja estava enfrentando, que não é muito diferente do que nós enfrentamos hoje também, de forma bastante intensa, com respeito aos ataques mundanos, satânicos, tentando destruir a igreja do Senhor. E João escreve sobre o amor de Deus, mas no capítulo 5 ele fala a respeito de algo muito especial. E assim João escreve: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque
todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, continue abençoando o teu povo reunido aqui nesta noite. Continue, ó Deus, abençoando-nos na iluminação para a compreensão da tua palavra, na edificação do teu povo, enchendo o nosso coração da tua palavra e do teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, a cada instante, contentes na tua presença, vivenciarmos os mandamentos do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não é necessário introduzir os acontecimentos do mundo como ataques de Satanás. Toda a igreja e todo aquele que tem um pouquinho de noção da palavra de Deus sabe que a grande luta é contra Satanás, mas Satanás tem os seus agentes. E os agentes de Satanás, ele trabalha através de pessoas, de governos, de sistemas. E o mundo estabeleceu os seus princípios para dominar aqueles que já estão nas trevas, conduzindo-os segundo o seu próprio interesse. E o príncipe deste mundo, que é Satanás, tem governado estas vidas, e estas vidas, com o seu príncipe, de maneira bastante clara, tem atacado a igreja, o povo de Deus, tentando destruí-lo. E muitas pessoas começam a ser tentadas a discordar e até mesmo a duvidar da verdade da salvação. Se há realmente um Deus, se este Deus realmente planejou o nascimento do homem e domina o nascimento do homem, se esse Deus realmente também estabeleceu o céu e o inferno, se há vida após a morte, se esse Jesus é verdadeiramente Filho de Deus, não é apenas um homem que se levantou, e muitas dúvidas são lançadas na vida do povo para destruir, para tirar aquilo que é maravilhoso, que é a sustentação do povo de Deus. E o mundo começa a estabelecer a inversão, e isso já há muito tempo sendo realizado, e começa agora a também atingir a igreja na inversão de valores. A própria igreja, ela está enxertada de pessoas que ainda, os versículos 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então há uma proposta de uma guerra clara, e João está tratando justamente isso. Você quer vencer o mundo? Então só existe uma maneira de vencer o mundo, e é através da fé. Mas como que essa fé funciona como garantia de vitória sobre o mundo? E é isso que vamos tratar aqui nesses 5 versículos apenas. Em primeiro lugar, para vencer o mundo, João nos ensina que nós precisamos exercer a fé, não uma fé comum, mas uma fé causada pela nova vida, pela regeneração. Uma fé que é operada pela nova vida, pela regeneração, que vem de Deus. Capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E um termo mais literal seria: foi nascido de Deus. Veja bem, quando se fala em ser nascido, significa que houve uma nova vida, houve uma nova geração, fomos gerados de novo. E esse gerar de novo tem um princípio e uma origem, que ela não está no homem, mas ela está em Deus. É nascido de Deus. Quando nós pensamos nessa fé que é gerada por aquele que nos deu vida, então essa nova vida vem com ela, esta fé é algo também conduzido pelo próprio Deus.
Em João capítulo 3, quando Nicodemos conversa com Jesus, nos versículos 5 e 6, Jesus deixa muito claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. De todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento, nós não encontramos em momento algum a possibilidade do homem escolher nascer de novo. Tudo isso é ação de Deus. É Ele que opera o novo nascimento. Tanto é que no texto que nós citamos de João 3, no relacionamento, ainda não fazem parte do povo de Deus, muito embora pensam fazer. E essas pessoas têm levado outras consigo dentro de um parâmetro de informalidade e desrespeito para com Deus, tirando e jogando por terra princípios e valores que estabelecem um comportamento diferenciado na sociedade que comprova realmente aquele que é do Senhor. E o mundo tem feito isso, e a maneira mais perigosa que nós encontramos é o que Satanás começa a usar, a igreja contra a própria igreja. Ele coloca dentro da igreja os seus agentes. E os seus agentes agora começam a difundir e a plantar sementes que vão minando os bons comportamentos, que vão minando os bons costumes. E daí a pouco todas as coisas começam a ser normais. E aí povo que se chama de Deus começa a dizer que o aborto é uma coisa a se pensar e pode ser normal. Que a homossexualidade é uma coisa normal, que o adultério é uma coisa normal. E aí por diante vai difundindo isso e a igreja começa a aceitar isso. E isso começa a acontecer de maneira tão simples e tão leve que quando a igreja vê, ela já está tomada por esses costumes mundanos. A palavra de Deus sempre nos orienta a termos cuidado com o mundo. E um dos cuidados que nós temos que ter com o mundo está justamente registrado por Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 12. No versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este século, não assumam ou não deixem se moldar por esse século, por esses princípios mundanos. Porque não é fácil para o povo de Deus lutar contra uma maioria. E a proposta de João aqui é apresentar justamente o que fazer para vencer o mundo. Eu quero então trabalhar com os irmãos sobre o tema a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Quando nós pensamos nessa questão de fé vencer o mundo, nós vemos aqui de maneira muito clara no versículo